Oi, hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas. Hoje eu estou atendendo a um pedido de um inscrito que queria saber um pouco mais sobre orações subordinadas. Como esse assunto ainda não estava, eu não estava preparado para falar sobre ele ainda, porque eu tenho que falar muito sobre análise sintática para chegar nas orações subordinadas. Mas para não ficar, para que eu possa atender esse pedido, eu vou falar sobre orações subordinadas hoje. Primeiro, para entendermos o que são orações subordinadas, eu tenho que falar sobre os períodos compostos. Observe esta frase. França ganha o bimundial, consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Uma frase comum, como a gente vê em algumas notícias por aí. Dentro desta frase, nós temos um período composto por várias orações. Então, observe. Nós temos a primeira oração, que é França ganha o bimundial. Depois nós temos a oração 2, França consagra a geração jovem. E a terceira oração, França se firma entre as grandes seleções. Então, este período é um período composto porque eu tenho 3 orações dentro desse período. Quando as orações são colocadas em ordem, ou seja, são ordenadas sem depender sintaticamente uma das outras, são chamadas de orações coordenadas. O período, então, será chamado de composto por coordenação. Neste caso aqui, você tem, então, 3 orações dentro deste período. E você tem 3 orações independentes. Se eu separá-las, elas vão continuar tendo sentido sozinhas. Por exemplo, França ganha o bimundial, França consagra a geração jovem e França se firma entre as grandes seleções. Separando essas orações do período, elas são independentes uma da outra. Isso então é um período composto por coordenação. Orações que, independente uma da outra, elas possuem sentido. Agora observe essa frase. O texto diz que usuários são responsáveis pelo material que compartilham. Aqui eu tenho um período composto também, mas a relação entre as orações é bem diferente, veja. Você tem o texto diz, que nós vamos chamá-la de oração principal, que usuários são responsáveis pelo material. Nós temos uma segunda oração. Você pode perceber que aqui você não tem, essa oração 2, ela não tem um sentido sozinha. Ela está precisando da oração número 1, que é a oração principal, para ter sentido. Então, nesse caso aqui, nós temos uma relação de subordinação entre as duas orações. No caso, então, a segunda oração, ela é subordinada à primeira oração. E nós temos a oração 3, que compartilham. Também, se eu separar essa oração da oração principal, ela fica complicada de entender. Ela não possui sentido sozinha. Então, a oração subordinada 3 precisa da oração subordinada 2, que precisa da oração principal 1. Quando há uma relação de dependência sintática entre as orações, ou seja, o sentido de uma se completa com a informação da outra, chamamos então de orações subordinadas. O período então é denominado composto por subordinação. Os períodos também podem ser compostos por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo, veja. Muitos deles gravam vídeos em que exibem produtos como roupas e brinquedos, falam sobre marcas e dão dicas de uso. Aqui então eu tenho um período composto que ele tem coordenação e tem subordinação. Observe. Você tem então uma oração coordenada, muitos deles gravam vídeos. Mas em relação à oração subordinada, ela é a principal. Qual é a oração subordinada aqui? Em que exibem produtos como roupas e brinquedos. Então esta é uma oração subordinada. Depende da oração principal para ter sentido. Eu tenho uma terceira oração que é coordenada, falam sobre marcas. E uma quarta oração coordenada, dão dicas de uso. Então perceba a relação entre as orações dentro deste período.
você tem a oração principal, que também é uma oração coordenada em relação às outras. A oração subordinada, que depende da oração principal, da primeira oração. E as outras duas orações que elas possuem sentido quando estão sozinhas, quando estão separadas do período. Portanto, aqui eu tenho um exemplo então de um período composto ao mesmo tempo por coordenação e por subordinação. Agora vamos entender um pouco mais sobre o período composto por coordenação. A oração coordenada, ela pode ser assindética, quando ela vem sem conjunção. Por exemplo, uns lutam pela paz, outros preferem a violência. Então você tem uma oração coordenada assindética, a primeira, e você tem a segunda oração também coordenada assindética. Nenhuma das duas possui conjunção aqui. Aqui você tem então a vírgula ligando essas duas orações, ou separando se você preferir. Por questão de análise você pode dizer que a vírgula está separando, né? Você vê aonde termina a oração número 1 e começa a oração número 2 ali através da vírgula. Agora nós temos também a oração coordenada sindética. Esta possui então uma conjunção. Por exemplo, ele trabalha de dia e estuda à noite. Então a oração número 1 é uma oração coordenada assindética, não possui conjunção. E a segunda oração coordenada, ela é sindética, pois possui então a conjunção e, ligando a primeira oração. Ainda sobre o período composto por coordenação, você pode então classificar as orações coordenadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então aqui eu tenho uma pequena tabela onde você pode ver aí a relação, né? Então as conjunções aditivas, elas dão ideia de adição, tá? No exemplo aqui, ó, você tem então a conjunção e. Pedro é educado e gentil. Além da conjunção e, você tem todas essas aqui, ó, o e, o nem, o mas também, que é uma conjunção, ou melhor, uma locução conjuntiva, quando você tem duas palavras para formar um mesmo termo, então é chamado de locução. E aí assim, no caso das conjunções, então, locuções conjuntivas. Então você tem o mas também, o como também, o bem como e outras mais aí. As conjunções adversativas. Perceba que adversativo vem de adversário, né, de adverso, relação de oposição, de contrariedade. A mais utilizada é o mas. E as outras, né? Porém, todavia, contudo, entretanto. No meu exemplo aqui, você tem então o porém. Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Então você vê a relação de contrariedade, de oposição entre as duas orações. Terceira classificação são as conjunções alternativas. E aí as orações coordenadas alternativas, né? Você tem então a mais utilizada aí, que é o ou. Olha a relação aí que ela faz entre as duas orações, né? Ou você estuda ou trabalha. Uma relação aí de alternância, ideia de opções. Outro período coordenativo aí com conjunção conclusiva. Você tem então o logo, o portanto, o por isso, né? Da ideia de finalidade, de objetivo, de conclusão. A mais utilizada aí é a por isso, uma locução conjuntiva, que a gente pode substituir por qualquer uma dessas outras aqui. No meu exemplo eu utilizei a conjunção logo. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Por último, então, as conjunções explicativas, né, que vai dar uma relação de explicação entre as duas orações. A mais utilizada delas aí é o porquê. Então você pode, através da conjunção, classificar então a oração coordenativa como oração coordenativa explicativa. Não compareci à festa porque não fui convidada. Então,
porque aqui dá uma relação de explicação. A segunda oração explica a primeira. Ok? Aqui é bem tranquilo, né? As conjunções coordenativas nos ajudam a classificar então as orações. Agora vamos entender, né, o tema principal aí do nosso vídeo. Período composto por subordinação, as orações subordinadas. Então, oração subordinada é quando há uma relação de dependência sintática entre as orações, ou seja, o sentido de uma oração completa com a informação de outra. E chamamos então de orações subordinadas. O período então é denominado composto por subordinação. As orações subordinadas, elas podem ser classificadas como substantivas, adjetivas ou adverbiais. Aí nós vamos entender agora essas subclassificações agora. Bom, a oração subordinada, ela sempre expressa uma ideia incompleta, ligando-se necessariamente a outra oração principal. Como a gente já viu em exemplos anteriores, mas vamos aprofundar a ideia aqui agora. Neste período, os crimes podem diminuir quando as pessoas perderem o medo de denunciá-los. Então você tem a oração principal, os crimes podem diminuir. E a segunda oração, uma oração subordinada adverbial, tá? Aqui ela está fazendo, né, um papel de advérbio. E para ser mais específico ainda, a oração subordinada adverbial temporal, né? Como é que eu sei disso? Por causa da conjunção quando. Você tem aqui então o quando. Ok? Mais para frente nós veremos aí a classificação das orações adverbiais. Bom, orações subordinadas adverbiais têm o valor de advérbio, quer dizer, eu poderia colocar um advérbio no lugar dela, mas para que fique melhor explicado, ter mais informação, quem compôs essa frase ou esse período, ele prefere colocar então uma oração adverbial ali no lugar de um advérbio. Aqui nós temos a classificação das orações subordinadas adverbiais. Por exemplo, você tem então destacado, né? Está em negrito, a oração subordinada e a oração principal primeiro. Então vamos ver os casos aqui. Bom, orações subordinadas adverbiais causais. Elas exprimem uma ideia de circunstância, de causa. Você será aprovada, oração principal, porque estudou muito. Veja que a causa, a oração subordinada, ela indica a causa da oração principal, né? Orações subordinadas adverbiais consecutivas dão ideia de consequência, ó. Exprimem a ideia de consequência. Então a primeira oração, oração principal, a minha dedicação foi tão grande que consegui aprovação. Então você vê que a segunda oração é uma oração subordinada consecutiva. Terceira classificação aí, ó. Orações subordinadas condicionais dão ideia de uma circunstância de condição, né? Então indica condições para que a primeira oração aconteça. Se necessitar maiores informações, fale com o gerente. Então você vê que a nossa oração subordinada veio primeiro agora nesse caso. Orações subordinadas adverbiais concessivas indicam uma concessão, né? Quer dizer, uma exceção a alguma regra. Consegui a aprovação, embora não tenha tido muito tempo de estudo. Então você percebe aí que a segunda oração, aqui está em negrito, é a oração subordinada, né? E ela é uma concessão da primeira. A quinta classificação, orações subordinadas comparativas. Elas então expressam uma comparação, né? Joana não estudou para avaliação tanto quanto deveria. Então, oração principal, Joana não estudou para avaliação. E oração subordinada adverbial comparativa, tanto quanto deveria.
Vamos lá, continuando. Ó, orações subordinadas adverbiais conformativas. Então, elas dão ideia de conformidade. Ele realizará a viagem conforme determinou o patrão. Segunda não, aqui já estamos na sétima, né? Orações subordinadas adverbiais finais expressam a ideia de uma finalidade ou objetivo. Estudei muito a fim de que fosse aprovada. Então você percebe aí a segunda oração em negrito e a oração subordinada aí final. Orações subordinadas adverbiais proporcionais e indicam ideia de proporção. Quanto mais estudo, mais fico preparada para a avaliação. Aqui a oração subordinada veio primeiro. Não tem problema quando isso acontece, né? Depende do sentido que você quer dar. A nossa nona classificação, orações subordinadas adverbiais temporais. Expressam circunstâncias de tempo, circunstâncias temporais. Desde que foi aprovado, João tem sido outra pessoa. Então, desde que é a nossa locução conjuntiva aí que dá a ideia de tempo. Nós temos ainda, né, mais algumas classificações aqui que são as adverbiais reduzidas. Tá? Então, nós temos as reduzidas de infinitivo, é quando o verbo, né, ou melhor, quando exercem a função de adjunta adverbial, ó, a fim de ser aprovada. Estudo muito todos os dias. Você tem a oração subordinada aí, dando a ideia de adjunta adverbial. As reduzidas de gerúndio, né, também dão ideia de adjunta adverbial. Ó, aqui ela está no gerúndio, né, ó, estudando muito. E as reduzidas de particípio. Dedicado aos estudos, conseguirei aprovação. Então você tem aí 9 classificações de orações subordinadas adverbiais, mais as 3 aí reduzidas. Tá? Aqui eu estou passando rapidamente nesse conceito todo, porque eu tenho que fazer vídeos para cada tipo de oração subordinada para ficar melhor explicado, para poder você entender direitinho. Aqui é uma explanação geral aí para você entender aí como funcionam as orações subordinadas. Mas aí em breve nós faremos os vídeos aí de cada tipo de oração subordinada: adverbial, substantiva e adjetiva. Bom, vamos falar das adjetivas. As adjetivas são mais fáceis, olha. São aquelas que possuem o valor de adjetivo. Elas podem ser classificadas em restritivas ou explicativas. Então são duas subclassificações bem rápidas de se entender. Ó. No período aí, como exemplo, permaneci indiferente ao fenômeno social que se realizava. Então você tem uma oração principal, permaneci indiferente ao fenômeno social. Que se realizava é a nossa oração subordinada adjetiva. Na subclassificação aqui, ela é uma restritiva. Vamos entender como funciona isso, né? As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas delimitam, restringem ou particularizam o sentido do nome, que pode ser um substantivo ou pronome, né, que as antecede. Tá? Então você vê que a oração subordinada, ela especifica alguma característica do substantivo aí, do nome, né, do fenômeno social, do substantivo fenômeno social. Ok? Entendido que são restritivas, vamos para as explicativas. Orações subordinadas adjetivas explicativas realçam um detalhe ou ampliam dados sobre o termo que as antecede. Como o próprio nome diz, elas explicam alguma coisa, né? Vamos ver aqui o meu exemplo. Ó. Pessoas preconceituosas, que discriminam outras por qualquer razão, são movidas por sentimentos negativos. Então você tem a oração principal cortada no meio, olha só. A oração subordinada foi inserida no meio da oração principal. Isso pode acontecer, é tranquilo. Pessoas preconceituosas são movidas por sentimentos negativos. Essa é a oração principal. No meio dela, então, entre as vírgulas, nós temos
que discriminam outras por qualquer razão. Então esta é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa. Ela está explicando, né, alguma coisa, alguma característica então de pessoas preconceituosas. Tanto a restritiva quanto a explicativa, elas são introduzidas pelos pronomes relativos que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas. Então você pode escolher um desses pronomes relativos para introduzir a sua oração subordinada adjetiva. Sobre as orações subordinadas explicativas, né? Ela é separada da oração principal por uma pausa, que na escrita é representada pela vírgula. Essa pontuação geralmente é indicada como forma de diferenciar entre as orações explicativas das restritivas, ou seja, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas, as restritivas não. Então aqui graficamente é bem fácil de classificar uma oração subordinada adjetiva. Se tiver vírgula antes do pronome relativo, ela é uma explicativa. Se não tiver vírgula, ela é uma restritiva. Vamos falar agora das orações subordinadas substantivas. Elas exercem a função sintática de um substantivo. Elas podem ser classificadas em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Geralmente são introduzidas pelas palavras que e se, e que são denominadas como conjunções integrantes. Aqui é a razão pela qual eu ainda não falei sobre orações subordinadas. É porque para que você compreenda exatamente como funciona o período composto por subordinação, é preciso que você saiba sobre análise sintática. E eu ainda não esgotei esse assunto ainda na sequência dos vídeos que estou preparando. Por isso, ainda temos que, antes de falar de orações subordinadas, nós temos que ter um conhecimento amplo aí de análise sintática antes de chegar até elas. Ok? Mas isso se corrige aí com o tempo, né? Nós vamos continuar na sequência aí dos vídeos e aí você vai entender cada um desses termos aí. Para explicar sobre a oração subordinada, então, vamos lá, né? No meu período, os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Então você tem a oração principal, os alunos descobriram. E a oração subordinada substantiva aqui, que a notícia em si não era falsa. Bom, nesse caso aqui, ó, a oração subordinada substantiva, ela é uma objetiva direta. Ela está fazendo exatamente o papel que um substantivo faria nesse lugar aqui onde ela está, que é o papel de objeto direto. Ok? Aí você tem que ver a relação do verbo, né? A transitividade do verbo aqui, ó. Os alunos descobriram. O verbo descobrir, ele é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento para ter sentido. Então, eu poderia colocar um substantivo no lugar aqui da oração subordinada para fazer papel de objeto direto. No caso aqui, optou-se por colocar uma oração inteira aqui. Então, fica uma oração subordinada substantiva com a função de objeto direto, ou seja, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Bom, e para terminarmos aí a subclassificação das orações subordinadas substantivas, então eu trouxe para você aí uma tabelinha com a classificação delas. Veja. Então você tem oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce a função de sujeito. Então quer dizer que a oração subordinada vai estar no lugar de um sujeito. É possível que ela viaje outra vez. Ok? Aqui no é possível, oração principal, está faltando um sujeito. Quem é o sujeito? É essa oração subordinada que está destacada aí. A objetiva direta, que nós vimos agora há pouco, né? Faz então a função de objeto direto. Tudo que um substantivo pode ser numa oração,
né, você pode colocar uma oração subordinada, substantiva no lugar. Então, fazendo papel de objeto direto aqui, ó. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Assim como tem a objetiva direta, nós temos também a objetiva indireta, que faz então papel de objeto indireto. Necessito de que você viaje novamente. Veja que você tem então o verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto, e então você tem uma oração subordinada substantiva objetiva indireta também. A completiva nominal faz papel de complemento nominal. Tenho medo de que ela não viaje novamente. A oração subordinada substantiva predicativa, ela faz papel de um predicativo do sujeito. Meu medo é que ela não viaje outra vez. E a oração subordinada substantiva apositiva faz a papel de aposto. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Perceba então que para que você entenda sobre as orações subordinadas é preciso que você tenha um conhecimento prévio de análise sintática, que é o que eu estou então ensinando na sequência dos vídeos, né? Se você observar o meu canal, você vai ver que eu tenho seguido uma sequência aí de análise sintática, tá? Estudando cada um dos termos mais aprofundadamente. As orações subordinadas, elas seriam um dos últimos assuntos a ser tratado. Então, um inscrito, né, do meu canal, aí, agradeço aí a participação, a interação aí com o canal, pediu que eu falasse sobre orações subordinadas. Achei interessante falar sobre isso, né, para explanar aí, ter uma visão geral do que vem pela frente aí, tá certo? Mas aí vou fazer um vídeo um vídeo para cada assunto aí, para que nós possamos explicar aprofundadamente cada um desses termos aí. Primeiro de análise sintática, depois de classificação das orações, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Se inscreva no canal, dá um joinha aí e ativa o sininho para você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo aí com um colega seu, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima.